aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, eu me chamo Fernando Henrique e este é mais um vídeo de tag criada pelo grupo Família / Selo Nona Arte, referente a esse mês de setembro, e o tema da tag é personagens que ganharam o meu respeito, que consiste em falarmos ali de personagens dos quadrinhos que não gostávamos muito, então não é questão nem de não gostar, mas de não ser tanto fã de determinado personagem, não botar muita fé nele ali, mas ao lermos determinadas publicações, acabamos mudando de ideia com relação a esses personagens, passamos a enxergá-los com outros olhos, sejam eles heróis, vilões, anti-heróis, heroínas, etc. E bom, eu vou falar aqui nesse vídeo de 6 personagens, alguns eu não gostava de jeito nenhum, outros eu não era ali tanto fã e acabei mudando de ideia com relação a eles. Eu não separei aqui as publicações que me fizeram mudar de ideia, porque algumas na minha coleção estão lá no fundo do baú, dá um trabalho para mexer com elas, mas eu vou mostrar na tela para vocês quando eu falar dessas publicações, em colocar as imagens e também outras imagens com relação aos respectivos personagens, beleza? Bora lá, vamos começar com o primeiro aqui que eu não gostava na época de jeito nenhum, e é um vilão clássico do Homem-Aranha, que é Kraven o Caçador. Ô Fernando, por que você não gostava do Kraven? Bom, quando eu li as histórias do Homem-Aranha ali nos formatinhos da coleção do meu pai na época, eu não conseguia levar o Kraven o Caçador muito a sério. Falei, pô, esse cara aí fica fazendo umas armadilhas para tentar capturar o Homem-Aranha, derrotá-lo, perto de outros vilões como o Camaleão, o Duende Verde, o Venom. Eu não conseguia levar muito a sério o Venom ali. O próprio Homem-Aranha fazendo umas piadinhas que também não levava o Kraven a sério. Fala, pô, olha aí o Jim das Selvas, o cara que fica com um colete de leão, uma hora tá de tanguinha, uma hora tá com uma calça com pele de leopardo. Então, eu não gostava muito do Kraven, de certa forma, eu não entendia direito o vilão. E foi ao ler a publicação A Última Caçada de Kraven que me fez mudar de ideia com relação ao personagem. É uma obra espetacular, eu recomendo muito. Inclusive eu recomendo para amigos até hoje. Alguns amigos falam, pô, não gosto muito do Kraven, achei ele meio tosco. Fala, cara, você lê A Última Caçada de Kraven? Ele, não, lê lá, você vai mudar de ideia. E por que eu mudei de ideia? Porque foi nessa HQ do Homem-Aranha, na época eu li as edições da Abril, que meu pai tem até hoje, né, em 3 edições, a minissérie ali, em formato americano. Eu me apaixonei pela história, porque a história, ela mostrava toda a essência do personagem do Kraven, o Caçador. Então falava um pouco da sua origem, o seu objetivo, a sua família, a questão de honra, todo o seu propósito ali. E ele conseguiu fazer o maior feito. Não há spoilers pra ninguém, talvez seja pra quem não leu, mas estou aqui avisando pra vocês que ele conseguiu derrotar o Homem-Aranha de uma forma ali fantástica, e ainda assumiu, vestiu a pele da aranha e passou ali a se mostrar como ele seria o superior. Então toda essa história mostrando a construção do Kraven, a sua honra como caçador, digamos até um tanto quanto uma insanidade vinda de família, me fez ganhar um respeito e uma admiração pelo personagem, pude compreendê-lo melhor ali, e eu passei a ser fã do Kraven. Só que quando eu terminei de ler, me disseram, pô, terminava ali, outra coisa que eu vou falar aqui que é spoilers pra quem não leu, terminava ali com a morte do caçador. Pô, o personagem ganhou o meu respeito ali e agora ele morreu, né? Mas ainda tinha histórias fora ali da cronologia do Aranha com relação ao Kraven, e eu passei a admirar o personagem. E ele permaneceu morto por muitos anos, e quando ele voltou num arco chamado Caçada Sinistra, na época ali saindo em 2 mensais, foram 2 edições, perdão, do Homem-Aranha pela Panini, eu soube dessa notícia, eu fui correndo adquirir essas edições. Não, o cara tava morto aí questões de anos, agora ele vai voltar, tenho que ver esse arco. E eu comprei, li, gostei, confesso que gostei do retorno dele, a forma como ele voltou, e ele não ficou nada como feliz por ter retornado dos mortos, recomendo esse arco. Então o Kraven, ele é um vilão que ganhou todo o meu respeito ali pela obra da Última Caçada de Kraven. Uma obra sensacional, recomendo muito, J.D. Matthews mandou muitíssimo bem.
Então fica aí, né? Mudei minha ideia e muito com relação ao Caçador. Bom, tem personagem aqui que eu vou mencionar. Na verdade não era questão nem que eu não gostava da personagem, mas não era muito fã, não botava muita fé aqui. É a Batwoman. E bom, eu vou tentar fazer uma breve explicação aqui. Eu creio que esse vídeo vai ficar um tanto quanto longo, mas eu espero que vocês gostem desse bate-papo, dessa tag aqui. Porque a Batwoman temos duas aí, se você for olhar pela cronologia da DC. A Batwoman pré-crise, lá de 1956, e a Batwoman pós-crise ali de 2006. Então vamos começar desde o início. A Batwoman pré-crise de 1956, conhecida também como Batmulher, a Kate Kane, ela foi criada na época para desmentir os rumores de que o Batman ele era homossexual. Rumores criados pelo psiquiatra desocupado chamado Frederick Burton, com seu livro intitulado A Sedução do Inocente. Isso na época gerou uma grande discussão, uma grande mimimi ali, que gerou o Comics Code, o selo da censura ali nos quadrinhos devido a uma avalanche de merda que esse cara falou lá na época. Os quadrinhos eram vistos com um certo preconceito ali na época, e a personagem foi criada para desmentir esses rumores que o Batman era gay, né? Que o Batman e Robin ali eles tinham um caso. Uma coisa que hoje em dia vira piadinhas aí entre os nerds, né? E a personagem acompanhava as histórias na época ali da Kate Kane. Eu não odiava a personagem, mas também, nossa, sou super fã da Batmulher, da Batwoman, né? E após o período pós-crise, lá em 2006, a personagem foi trazida de volta, só que reinventada, reformulada, tanto em visual tal, como na sua história. Então temos novamente a Kate Kane, que se escreve de uma outra forma, estou mostrando aí na tela para vocês. E ironicamente, nessa reinvenção, a personagem ela era lésbica, né? Comparado com o que eu acabei de falar com vocês. Mas calma, não é aquela coisa, nossa, eles trouxeram a personagem de volta e resolveram colocar ela agora como lésbica, descaracterizou a original. Não, são duas Kate Kane completamente diferentes, tanto que essa Kate Kane reinventada de 2006 é outra personagem. Inclusive temos a ligação dela aí, que ela é a prima do Bruce, já que ela é filha do irmão da Martha Wayne, que é a mãe do Bruce Wayne. E ao ver na época essa reformulação, essa nova Batwoman, ficava, trouxeram ela de volta, será que é a mesma? Eu já não era muito fã dela na época. E tem outra personagem para fazer um comparativo aqui, que é a Batgirl, que eu não odeio a personagem, mas não sou tão fã dela assim. Inclusive me impactou na época quando eu li a Piada Mortal e com a Bárbara Gordon, né, a Batgirl, ela foi aleijada pelo Coringa. E eu gosto mais da Bárbara Gordon, eu gostava quando ela era a Oráculo do que como a Batgirl, mas isso é questão de gosto. Mas eu fui ler as histórias da Batwoman, né, da Kate, quando saía no Mix, que era a sombra do Batman. E eu gostei muito como foi construída ali a personagem, a inspiração em torno do morcego com relação ao Batman ali. Ela meio que ao início, fora daquele vínculo da Bat-família, o seu histórico, né, a sua orientação sexual, o que diferenciava ela do próprio Batman em si, ela vista como uma anti-heroína. Então eu passei a gostar muito da Batwoman e acompanho as publicações dela até hoje quando sai, como exemplo aí que eu fiz resenha pra vocês do título dela saindo encadenada desse renascimento. Então eu acabei mudando a minha visão e meu gosto com relação a Batwoman, né? Ali a original do período pré-crise eu não era muito fã, e a reimaginada lá de 2006, uma outra personagem, mas com o mesmo, digamos, nome, né, e em si, eu passei a admirar a Batwoman aí. E bom, o próximo personagem que eu vou mencionar também é relacionado ao universo de Batman, e ele vai acabar levando a um outro, né, mas vamos por partes, que é Damian Wayne, o filho do Bruce Wayne. Esse aí é um personagem que divide gostos, tem muitos que não gostam, então aqueles que gostam do Damian Wayne. Bom, ele é um personagem aproveitado pelo Grant Morrison numa brecha de uma história escrita pelo Mike Barr, que é a graphic novel Batman, o Filho do Demônio. E o Grant Morrison ele aproveitou dessa brecha na história, que havia até sido desconsiderado, que o Bruce não tinha tido esse filho com a Talia al Ghul,
naquela história, ele resolveu aproveitar essa ideia das antigas e usar lá em 2016, né? 2016 não, perdão, 2006, que era no arco Batman e Filho. E ao ver o personagem ali na época que ele surgiu, o filho lá, tanto do Bruce como da Talia al Ghul, que era uma filha de um grande inimigo dele, que era o Ra's al Ghul, eu não gostei muito do garoto, porque o garoto era um tanto quanto mimado, se achava demais, querendo dar uma de rebelde sem causa. E tinha histórias, inclusive, dessa fase do Morrison, que ele chegava, eu sou o filho do Batman, agora eu quero conhecer o meu pai. Chegava na mansão Wayne, uma determinada história no arco ali, que ele começava a quebrar as coisas, esculhambar o que tinha na mansão, né? E falava, pô, não, isso aqui são artigos caríssimos, não pode fazer isso. Ah, mas eu sou o herdeiro de tudo isso aqui, eu posso fazer o que quer. Eu achei o garoto completamente um porre ali ao início disso. Só que teve um arco que começou a fazer eu mudar de ideia com relação ao Damian, que foi ali a Batalha do Capuz, que era no período ali após crise final que o Batman havia sido dado como morto, digamos, né? E até então, essa personalidade que o Damian tinha ali era da criação feita pela própria Talia, né? O Batman não tinha influenciado o Damian como pai em momento algum. E tendo sido dado, entre aspas, como morto, aí que ele não tinha como fazer essa influência de pai e filho aí, né? E nesse arco da Batalha do Capuz, leva-se a outro personagem que eu não odeio, mas também não era assim tão grande fã, que é o Dick Grayson, que é o primeiro Robin, né? Um personagem que nesse arco aí, ele assumiu o manto do Batman. Uma coisa que eu achei bem legal, e inclusive gerava até controvérsia na época de um outro arco, que era a queda do morcego, que foi ali que o Dick Grayson já estava como asa noturna, né? E o Bruce escolheu o Jean Paul Valley para se substituí-lo como Batman, e os fãs falam até hoje, pô, ficou meio que incoerente as escolhas que o Bruce fez na queda do morcego. A escolha certa não era o Dick Grayson, o primeiro Robin, que agora já estava mais velho, era uma asa noturna e tal, né? Mas nesse arco da Batalha do Capuz, o Dick Grayson teve a oportunidade de substituir o Bruce e levar em diante o legado e o manto do morcego. E nisso, o Dick, ele funcionou ali, digamos, como um pai pro Damian, já que eles formavam ali Batman e Robin, a dupla dinâmica de volta novamente, até o próprio título pelo Grant Morrison. E a influência que o Dick exerceu ali em cima do Damian Wayne foi um belo de um aprendizado. O Dick se portou como um pai, foi mais pai pro Damian do que o Bruce, que no período inclusive estava até morto, né? E o Damian começou a mudar a sua personalidade, o seu jeito. Ele manteve algumas coisas com relação ao seu orgulho, né, arrogância em certos pontos, mas aí eu passei a gostar mais do personagem. Até um título dessa época chamado As Ruas de Gotham, tinha uma história que o Damian, ele investigava crianças participando de uma espécie de rinha, e ele chegou a confrontar um grande vilão do Batman, que era o Sr. Zaz. E nessa história mostrava ele como um garoto se preocupando com outros garotos ali sendo mortos a troco de nada, né, pela insanidade de um vilão. E toda essa mudança que teve no aspecto psicológico do Damian começou a fazer eu gostar dele. E outro jeito também que fez eu gostar mais ainda foi Batman e Robin, já lá dos 952, a fase do Peter J. Thomas, e que aí o Bruce estava de volta, né? E o Peter J. Thomas, ele sabe construir essas histórias com relacionamento familiar, pai e filho. Tanto que eu recomendo Batman e Robin dessa fase dele, como o título do próprio Superman, da Renascimento, que o Peter J. Thomas também tá lá construindo aquele relacionamento familiar entre Superman, né, e seu filho, a Lois e tal. E eu comecei a achar bem massa, porque era a hora do Bruce Wayne que, mesmo que fosse uma novidade para ele ser pai ali, construir algo entre ele e o Damian. E isso foi feito de forma perfeita, e o Damian começou a mudar toda a sua personalidade, sendo criado ali, ficando do lado do seu pai, renegando o seu lado ali de Al Ghul, né, com relação à sua mãe, o seu avô. E eu passei a gostar do Damian. Hoje em dia ele continua com alguns trejeitos lá, se portando de forma arrogante, convencida, mas ele também mantém algumas coisas com relação ao seu pai, a sua inteligência também, digamos ali, a sua, um
confiança com relação aos outros. O Damian hoje é um personagem bem divertido que eu gosto bastante, assim como o Dick Grayson, pela essa fase aí da Batalha do Capuz, se portando como um pai ali pro Damian e também assumindo o manto do Batman, que eu gostei muito dessa fase na época. Recomendo para quem não leu. Infelizmente não tem essa fase encadenada, né? Só temos lá nas mensais. E o próximo personagem aqui, que é o último da Bat-Família, antes de eu partir para um outro diferente, né, relacionado à Marvel, é o Jason Todd, segundo Robin. Esse personagem eu não gostava na época, ele ali como Robin. Era quase a mesma coisa do Damian, teimoso, um rebelde também, e eu não gostava dele com esse jeito de maneira alguma. O Dick Grayson, pô, teve as suas diferenças com relação ao Batman, conforme ele foi crescendo, depois ele acabou saindo, se tornou Asa Noturna, assim, independente e tal, mas Dick Grayson tinha sua própria personalidade, um personagem que evoluiu muitíssimo bem, mas o Jason Todd era aquela coisa, rebelde, impetuoso, incontrolável, e quando chegou o grande arco ali, que era Morte em Família, que ele foi morto pelo Coringa, na época, se eu fosse americano, eu tinha ligado lá e falado, não, pode matar, que eu não gosto do Jason Todd de maneira nenhuma. Só que eu mudei de ideia, mesmo que isso demorou muito, porque depois de anos que o personagem continuava morto, teve o arco Retorno do Capuz Vermelho, que é um personagem sempre ligado ao Coringa devido à sua origem. Não vou me aprofundar muito nisso. E era um mistério quem era esse Capuz Vermelho, né, na época. E como foi revelado que era o Jason, tinha especulações que era o Jason Todd, eu falei, pô, pra que trazer esse cara de volta dos mortos? Pra que isso? Mas ao ler o arco em si, eu gostei da abordagem a princípio. Nossa, ele voltou como um vilão e com todo um remorso devido a como o Batman encarou a sua morte ali com relação nas mãos do Coringa. Ele continuou deixando o Coringa vivo, ele voltou como um vilão, quer se vingar, quer matar o Coringa, quer saber por que o Batman parece que não deu a mínima e continuou deixando o assassino dele vivo. E eu gostei muito da construção dessa história. E no decorrer do desfecho dela a outras histórias da fase do Batman, o Jason Todd ele foi mudando ali, ele foi tendo uma bela de uma evolução, e ele foi indo da sua volta dos mortos de vilão para anti-herói, tanto ganhando seu título como o Capuz Vermelho e os Foragidos. Eu achei sensacional, passei a admirar o personagem, ali, a sua mudança de personalidade, achei que encaixou bem ali com a sua rebeldia e teimosia que ele tinha. Então hoje em dia eu vejo o Jason Todd ligado ali à Bat-Família como um anti-herói ali, como um personagem completamente diferente do que ele era lá como Robin. Agora sim eu gosto do Jason Todd. E bom, por último, para encerrar aqui, que eu sei que o vídeo já tá ficando longo, eu vou falar de mais um, que é o Ciclope dos X-Men. Esse, sinceramente, eu não gostava na época. O Ciclope é aquele líder que era perfeccionista, tinha seus dramas, eu não acho que eu sou um bom líder. E eu nunca fui muito chegado, assim, eu gostava dos poderes do Ciclope na época nos quadrinhos, isso desde lá, né, dos formatinhos, mas não era tão fã, assim, não odiava o Ciclope, mas também tinha momentos que eu não suportava os nhenhenhens do Ciclope ali nos quadrinhos, né. Só que isso foi mudando de ideia. Teve uma época que eu parei de colecionar quadrinhos, eu tava no interior, não chegava quase nada, e quando eu voltei para São Paulo, eu voltei a acompanhar mensais e peguei a dos X-Men, acho que foi a edição número 52, 53, não lembro ao certo, tô mostrando na tela pra vocês. Era numa época que a Panini já havia assumido, e ali já eram histórias após o evento que era Dinastia M, né, que ocorreu aquela coisa da Feiticeira Escarlate, e não nascia mais mutantes. Voltei a ler ali, caindo de paraquedas, eu pegava, o Ciclope tava ali na publicação como líder dos X-Men, e o Xavier havia sumido ali. Depois que ele volta, mas isso é outra história à parte aqui do vídeo. E tá, beleza. Tá aqui numa função de líder, uma coisa pra qual ele foi treinado, né, pelo Xavier e tal. Vamos ver como ele lidar aqui. E a partir dessa história em diante, ele continuou atuando como líder dos X-Men e tinha um desafio maior. Agora que os mutantes estavam ali, digamos, à beira da extinção, muitos perderam os poderes, não havia nascendo mais mutantes, ele tinha que encarar grandes consequências ali como líder. Ele tinha um papel importante e fundamental para lidar com tudo isso.
Isso foi levando o Ciclope a tomar uma série de atitudes, né, algumas delas muito drásticas com relação aos próprios X-Men, a espécie mutante. E uma coisa legal, ele começou ali a pegar conceitos tanto do sonho do Charles Xavier, como também da ideologia do Magneto. Ele começou a unir isso, e só que a sua maneira, para fazer dar certo. Então ele começou a fazer atitudes de baixos planos, como uma equipe secreta da X-Factor, para fazer algumas coisas ali, né, que outros X-Men não aprovariam, e tomar uma série de atitudes drásticas, tudo em prol da raça mutante. Então isso até levou a confrontos de ideologia, como no evento do X-Men o Cisma, que eu acho excelente, entre ele e o Wolverine, do tanto que ele mudou a sua personalidade ali e a sua conduta como líder. E eu achei essa evolução ótima do personagem, inclusive em arcos como Utopia e etc. A Revolução Mutante que o próprio Ciclope fez, ele conseguiu fazer uma coisa que nem o Xavier conseguiu fazer e nem o Magneto, que foi conseguir unir a espécie mutante. Embora ainda não tivesse aquele sonho do Xavier realizado, né, da harmonia entre mutantes e humanos, ele conseguiu fazer uma coisa que era meio que impensável, que os dois não conseguiam fazer, cada um à sua maneira. E essa postura de líder, as atitudes que algumas que eu até achei meio drásticas que ele tomava, até com relação ao próprio Xavier quando ele voltou, eu achava, pô, o cara tá sendo meio que ingrato, né? O Xavier pode ter feito algumas sacanagens, mas o cara era como se fosse um pai seu, né? Mas eu achei o personagem ali muito foda, então ele mudou completamente do que ele era antigamente. Agora sim ele se portava como um líder e sim como um representante da causa mutante. Então o Ciclope ganhou o meu respeito aí a partir dessas edições de toda a cronologia até hoje. Hoje infelizmente o personagem ele tá morto, né? Só temos a versão dele mais nova que o Fera pegou lá, né? Voltando no tempo, né? Inclusive eu achei a morte dele meio besta, que poderia ter sido trabalhado menor lá no evento A Morte do X. Mas eu passei a gostar e admirar o Ciclope após aí Dinastia M, nessa postura como líder aí. E bom, esses foram os personagens que eu escolhi para essa tag. Me desculpe o vídeo ter ficado um tanto quanto longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa tag aqui. E agora eu quero saber de vocês, quais os personagens ali que vocês não eram fãs, ou então não dava nada para aqueles personagens ali, mas teve determinadas histórias que fizeram vocês mudarem de opinião. Deixa aí nos comentários os personagens que vocês passaram a gostar, a admirar. Será bastante interessante a gente trocar essa ideia. Eu quero saber aí os personagens que vocês tinham isso em mente, acabaram mudando de ideia. E se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marque nas notificações. E eu vou deixar também aí nos comentários o calendário desse mês de setembro com relação a essa tag. Os canais participantes fazem parte da família do selo aí. Pra vocês darem uma conferida lá no canal quando sair o vídeo deles também, ver lá as escolhas de cada um. Beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!